Hoje eu quero compartilhar com vocês essa regra de coloração que tem como objetivo identificar possíveis pontos de reversão. Como vocês podem ver, a gente está trabalhando no gráfico de 1 minuto do mini índice, o INV23. Essa regra de coloração ela foi calibrada para esse tempo gráfico aqui. Então vamos lá, como que foi construída essa regra de coloração? Aqui do lado você está vendo o código dessa regra de coloração. Eu já adianto para você que ele vai estar disponível aí na descrição. Eu vou deixar o link para você acessar o nosso site. Você pode ir lá e copiar gratuitamente na aba regras de coloração 777, tá? Mas vamos lá que eu quero explicar para vocês como que funciona. Esse código ele vai ter aqui o sinal de compra, né? O sinal de compra e o sinal de venda, como você pode ver, ó. Vou colocar aqui sinal de venda. Como que vai funcionar? Para a gente ter um sinal de compra, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 condições. A primeira delas é que o nosso candle ele tenha um tamanho, o corpo dele, né, de pelo menos 70 pontos. Como você pode ver aqui, ó, esse candle pintado de verde ele teve um tamanho aí de 101 pontos. Esse outro pintado de vermelho teve um tamanho aqui, ó, de 83 pontos. Ou seja, a gente não vai considerar candles menores que 70 pontos quando a gente pega aqui o corpo, né, que eu estou falando. Olha só, esse aqui, por exemplo, teve 60 pontos, então não seria considerado. O que a gente vai querer é um candle que tenha o corpo de pelo menos 70 pontos, ou mais do que isso, não importa. Outra condição que a gente vai utilizar é que esse candle de reversão ele precisa estar rompendo a média exponencial de 9. Olha só, vamos fazer o seguinte aqui, eu vou plotar no gráfico para ficar fácil da gente entender a média exponencial de 9 fechamentos, né? Veja só aqui, ó, eu vou executar e você vai ver que esses candles eles estavam rompendo a média de 9. Porque se algum candle rompe a média de 9 na direção contrária, significa que a tendência está perdendo força, e aí a gente tem uma possível reversão. Veja que aqui a gente tinha os candles caminhando abaixo da média de 9 numa tendência de baixa, e aí de repente esse candle aqui ele rompe a média de 9 para cima. Então aqui é um ponto de possível reversão. Essa é uma das condições que a gente vai utilizar. Na venda foi a mesma coisa. A gente tinha aqui os candles caminhando acima da média exponencial de 9 e a gente teve esse candle de possível reversão, que você pode ver que ele teve o tamanho aí de pelo menos 70 pontos e ele rompeu a média de 9 para baixo. Qual é a outra condição que a gente vai utilizar? A gente vai querer que no sinal de compra a média de 9 esteja abaixo da média de 20. Então vamos fazer o seguinte, eu vou plotar a média de 20 aqui, ó, para você observar como está acontecendo esse sinal. E vou selecionar uma cor diferente para a média de 20. Vamos botar a média de 20 na cor amarelo para a gente analisar aqui. Olha só, executei novamente e olha só o que está acontecendo. Para a gente ter o sinal de possível reversão, é necessário que no caso da compra que a média de 9 esteja abaixo da média de 20. Foi o que aconteceu. A média de 20 é essa linha amarela, a média de 9 é a linha branca. Como você pode ver, a média de 9 estava abaixo da média de 20. A gente vai precisar disso para ter o sinal de possível reversão. Na venda, como você pode ver, é o contrário. A média de 9 estava acima da média de 20, ou seja, a média branca acima da média amarela. Essa vai ser uma das condições utilizadas. Mas olha só isso aqui, a gente vai querer que a distância entre essas médias seja menor do que 100 pontos. Então, ó, essa distância aqui, ó, no momento da reversão, ela precisa ser menor do que 100 pontos. No momento aqui a gente tinha 63 pontos de distância. Se fosse muito grande a distância, aqui, ó, maior do que 100 pontos, a gente não iria considerar. Então as médias elas precisam estar bem próximas umas das outras, né? Respeitando aqui a posição de cada uma, né? No caso da compra, a média de 9 tem que estar abaixo da média de 20. No caso da venda, a média de 9 tem que estar acima da média de 20, com a distância sendo menor do que 100 pontos. E por último, a gente vai utilizar o MACD histograma
tá? Nessas configurações aqui, ó, MACD, média longa, período 20, média curta, período 10, sinal aqui, ó, no período 9. Para a gente ter o sinal de compra, o MACD histograma precisa estar acima de 0. Para a gente ter o sinal de venda, o MACD histograma precisa estar abaixo de 0. Simples assim. Então essas vão ser as condições que a gente vai utilizar para obter esses sinais aqui de possível reversão. Feito isso, eu quero compartilhar com vocês aqui momentos, né, dessa estratégia no gráfico. Lembrando, o que eu estou apresentando aqui não é uma estratégia objetiva, é apenas um auxílio para poder fazer análises gráficas. Então veja só aqui, ó, mais alguns momentos da estratégia. Como você pode ver aqui, ó, possível reversão. A gente teve um movimento aqui, né? Depois aqui novamente, ó, possível reversão. Temos mais um movimento aqui. Lembrando que essas sinalizações elas vão ser mais efetivas ainda se a gente utilizar elas junto com figuras de rompimento, né, com quebras de padrões aí no gráfico. Olha aqui mais um momento da nossa regra de coloração. Ela sinalizou aqui pra gente uma possível reversão. Você percebe que a gente teve até um topo duplo aqui, né? Na sequência, ó, ele tinha sinalizado aqui, o mercado ainda voltou, fez novamente mais um topo e depois de romper esse topo, ele fez toda essa movimentação de baixo, né? Vou pegar mais alguns exemplos aqui, olha só, interessante. Mais um momento da nossa regra de coloração aqui, ó, possível reversão, fazendo também vários topos aqui em cima, ó. 1, 2, 3 topos e a gente teve um rompimento aqui, ó. Nessa parte do gráfico, rompeu aqui e a gente teve uma ótima confirmação para o nosso sinal. Novamente aqui, olha só, possível reversão e aí o gráfico conseguiu caminhar 150 pontos, quase 160, né? Novamente aqui mais uma situação, olha só, que interessante, possível reversão e aí você alia isso daqui a alguma leitura, né, no gráfico e você percebe o que a gente tinha um candle verde aqui que foi completamente engolido pelo candle da possível reversão, né? Vamos pegar mais algumas situações aqui, ó. Novamente, aqui ele deu um candle de possível reversão, foi um candle muito grande, né? No caso aqui, ó, um candle bem grande, 125 pontos em um candle só. Então ele já tinha feito aqui um movimento muito forte para continuar caminhando, né? A gente precisa sempre prestar atenção em todos esses detalhes, né? Vamos pegar mais uma situação aqui, ó. Olha só esse aqui, que interessante. Esse aqui foi um bom candle, né, de possível reversão, porque foi um candle efetivo, teve um corpo bem interessante, mas não foi tão grande assim, tá? Foi um candle aqui, ó, de 85 pontos. Então a gente teve aqui um bom sinal, né? E aí você percebe que o mercado caminhou bastante aqui, ó, 615 pontos e 1005 pontos, né, desde o sinal. Vamos pegar mais um exemplo aqui para a gente analisar a estratégia. Olha aqui, possível reversão, novamente aquilo que eu estava falando, né? O candle, quando ele é muito grande, 240 pontos, a gente já perde boa parte do movimento, né? Então acaba que o sinal fica um pouco obsoleto quando o candle de reversão é muito grande. Tivemos aqui dois sinais, ó, de reversão, e você percebe que eles foram bem efetivos, né? E logo na sequência desses dois sinais a gente teve o mercado caminhando aí mais de 400 pontos para baixo. Olha aqui também, ó, tivemos três sinais, ó, 1, 2, 3. Aí o mercado foi lá e caminhou lá 590 pontos. Se você está gostando desse vídeo, se você quer que eu compartilhe mais regras de coloração, mais códigos aqui, deixa uma clicada no like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí nos seus grupos, né, para que eu possa trazer mais vídeos aqui dessa forma. Olha aí, novamente, ó, não deixe de dar clicada no like. Novamente aqui, ó, possível reversão. Tá o sinal aí, tivemos aí 397 pontos, 400 pontos, né, de baixa logo após o sinal. Possível reversão, ó. Interessante é você perceber o que a gente teve aqui também o candle de reversão engolindo completamente o candle verde que estava no topo, né? Estava renovando as máximas aqui. A gente teve o possível candle de reversão engolindo completamente esse candle que estava renovando a máxima. E tá aí, ó. Tivemos um movimento de 324 pontos para baixo. Estratégia. Possível reversão. Olha isso aqui, que lindo, né? Esse sinal que a gente teve aqui. Como você pode ver, ó, possível reversão. Realmente é um sinal bem efetivo. E tivemos aí toda essa movimentação de alta.
995 pontos. E tá aí, né? Assim a estratégia vai funcionando. Olha aqui novamente um sinal aqui, ó, possível reversão, e aí caminhou aí 961 pontos. Novamente aqui, possível reversão, 427 pontos. Você pode acessar o site, olha aqui também, ó. Você pode acessar o site e copiar essa regra de coloração lá para você fazer os seus estudos. Se você quiser aprender como utilizar essa ferramenta aqui para fazer a construção de códigos aí que te auxiliem nas suas operações, é só você conferir o nosso site, que eu tenho lá um treinamento específico para te ajudar nessa ferramenta aqui, né, que é o editor de estratégia do ProfitChart. Utilizando essa ferramenta, a gente consegue criar não só estratégias para a gente estudar as estatísticas, mas a gente consegue criar também ferramentas de trade. Você consegue fazer, por exemplo, regras de coloração como essa, indicadores que venham te auxiliar nas suas operações, né? Se você opera de forma objetiva ou de forma subjetiva, essa ferramenta vai te auxiliar de todas as formas, tá? É uma ferramenta muito útil para te ajudar nas suas operações. Então, se você quiser aprender como mexer com essa ferramenta e também receber um suporte de qualidade para construir códigos, né, aí para essa ferramenta, confira o nosso site, que eu tenho lá um treinamento específico para isso, tá? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, é só dar uma clicada no like e nos vemos aí no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas, e você ainda vai fazer parte do nosso grupo de suporte, onde eu ajudo todos os dias nas dúvidas dos alunos. Então, se você quer criar estratégias na Bolsa de Valores, esse suporte vai ser fundamental para você, porque lá eu vou poder te ajudar da melhor forma possível. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, confira o link que está aí na descrição.